Segura essa pergunta aí. Qual vai ser o papel do seu sogro ou da sua sogra depois que você tiver casado ou casada? Sejam bem-vindos a mais um Pode Namorar, a nossa arte da conquista. Nosso podcast tem ficado muito legal e hoje quem sugeriu esse tema foi a irmã Andresa. A Andresa é lá da ala Vespasiano. Muito obrigado. Ela pediu para que a gente pudesse conversar sobre perguntas que precisam ser feitas antes de casar. Então, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Reginaldo, é uma alegria estar aqui com vocês. Na descrição desse podcast você lança a sua presença e você pode ser de qualquer lugar da galáxia que você pode participar aqui conosco desse podcast. Queria, então, agora bater esse papo com vocês e pedir, por gentileza, comente, compartilhe, é muito bacana. Vou, então, dar algumas dicas para vocês, vamos descobrir juntos algumas coisas aqui, mas vou falar um pouco da minha experiência e falar de algumas perguntas que eu acredito, sim, que devem ser sempre perguntadas. Coloquei não em ordem de prioridade, mas à medida que eu fui lendo e desejei colocar assim, tá bom? Primeira pergunta que poderia ser feita: qual é a sua visão de casamento? Eu acredito que entender a expectativa e a visão do parceiro sobre casamento ela é fundamental para que evite surpresa depois, evite desentendimentos. Tem pessoas que se casam e acham que a vida de casado é uma vida de solteiro, porém tá lá deitando na mesma cama. E não é, né? A vida de casado não se tem mais como pensar somente eu. Agora somos nós. Precisa de entrar em acordo com várias coisas. O futebol na quarta-feira à noite, o sair para poder fazer compras, essas coisas precisam ser combinadas. Claro que cada um precisa ter também sua individualidade. Mas essa individualidade agora ela entra em um acordo do casal. Nós precisamos entender isso. Como diz lá em Gênesis, né? Agora é osso do meu osso, carne da minha carne. Então, não se toma mais decisão sozinho. Não tem como fazer isso. Então, não idealizem casamento, não acha que vai ser feliz para sempre você sendo solteiro ou solteira para sempre, porque não é. Então, é uma pergunta excelente para ser feita a respeito disso, da visão de casamento. Você já pensou sobre isso? E qual é a sua visão de casamento? Gostaria até de saber qual que é a sua visão, porque algumas vezes elas não se casam, né? A sua visão com a visão de quem você ama. Segunda pergunta da qual eu já vi dando problema. Eu queria dizer para vocês que quando as dívidas, quando problemas financeiros costumam entrar pela porta da cozinha, eu já vi amor saltando pela janela. Então, precisa ser perguntado, como vamos lidar com dinheiro? Porque entendam, não tem como também ser feito finanças separadas. Não tem como cada um não saber o quanto o outro ganha. Claro que pode entrar num acordo onde o dinheiro de cada um trabalha. Pode ser feito isso, mas esse é um acordo antes. Não tem como manter oculto um do outro as finanças, comprando as coisas sem que o outro saiba. Um dos maiores problemas e causadores de divórcio, eu queria que vocês soubessem, é o trabalhar com finanças de forma inadequada. É quando um mente para o outro. Isso é terrível. Conversar sobre finanças e definir esse tipo de coisa é essencial para um relacionamento. Vocês podem ver quem é o mais pão duro dos dois, para que esse talvez cuide das finanças. Se os dois têm a mão aberta demais, precisa fazer talvez um curso para isso. Lembre-se o que Paulo disse. E o dinheiro é a raiz de muitos problemas. Muitos problemas mesmo começam por aí.
E a gestão financeira é algo que a igreja ensina, é algo que a igreja tem cursos, é algo que nós podemos nos aventurar e estudar mais para que isso não tenha problemas. E observe enquanto você está namorando, o tanto que o outro gasta, como que é, se os presentes que te são dados são presentes caríssimos, entra em dívida para poder te dar as coisas, ou não te dá absolutamente nada porque é muquirana. Todas essas coisas precisam ser conversadas antes, para que você saiba se você vai casar com um gastador, uma gastadora, ou um pão duro, uma pão dura. Não adianta se apaixonar pelo sorriso se a carteirinha está vazia. Não adianta, sorriso não alimenta a casa, beleza não alimenta a casa. Precisamos entender isso. E é bom a gente refletir. Você se considera uma pessoa equilibrada com dinheiro? Você que se considera uma pessoa que sabe lidar com dinheiro? Tanto muito quanto pouco? Ah, boa pergunta, não foi? Queria dizer para vocês que eu tenho uma grande dificuldade, sempre tive, principalmente em comer as coisas. Sai, come uma coxinha, bebe um caldo de cana, faz um negocinho ali, e quando vai ver, já explodi algumas vezes os meus orçamentos. Então, eu tenho uma esposa que ela é muito equilibrada, que tem muito controle sobre dinheiro. Então, boa parte das coisas lá em casa só fluíram por causa dela. Ela é a pessoa que sabe fazer o meu dinheiro multiplicar, e o dela também. Então, nós dois sabemos quanto que cada um ganha, nós dois trabalhamos juntos, nós dois conversamos. E isso eu acho que seria muito aplicável na sua vida. Não esqueça de lançar a sua frequência na descrição do vídeo. Não esqueça de compartilhar isso aqui com alguém se for importante para você. E eu queria que você soubesse que esse podcast ele só acontece para que vocês sejam felizes, para que vocês saibam que o namoro é uma etapa muito legal, a conquista. Esse é um período essencial na vida, que serve de alicerce para outros. Então eu só queria que vocês não cometessem erros que eu já cometi e que pudessem ter um namoro saudável, legal, leve, suave. E que mesmo se seu relacionamento não der certo, ambos aprenderam juntos. Quero passar uma outra, que é: quais são as crenças e valores fundamentais? Paulo falou sobre o jugo desigual. Eu acredito que existem muitas pessoas boas na Terra, que existem pessoas muito fiéis em todos os lugares. Doutrina e Convênios fala sobre isso, né? Tem pessoas boas em todos os lugares, eles só ainda não sabem onde encontrar a verdade. É assim mesmo que funciona. Porém, existe uma coisa chamada selamento para a eternidade. É essa parte que nós precisamos desenvolver ou discutir antes de casar. Eu já vi pessoas que namoram com pessoas de outras igrejas e pessoas até sem igreja. E são pessoas que têm índole, que têm caráter, não é somente membro da igreja que é bom. Eu esqueci minha sinetinha, mas o sincerão. Queria dizer que rótulo de missionário retornado ou missionária retornada não é garantia para que você seja feliz. Não é isso. Ajuda, lógico, mas não é nenhuma garantia. Então, namorar, talvez você encontre pessoa boa na qual você sente atraído e a coisa funciona, a coisa vai. O selamento, o casamento, que é uma outra história. E a incompatibilidade de crença é algo que pesa muito. É algo que vai repercutir em toda a jornada de vocês. Então, se os valores fundamentais divergem, o relacionamento pode ter muita dificuldade. Então, isso precisa ser conversado com antecedência. O que o outro pensa a respeito do dia do Senhor, o que o outro pensa a respeito do dízimo, o que o outro pensa a respeito das reuniões da igreja, como que será a questão de chamados na igreja para poder conciliar
com uma vida a dois. Isso são coisas que precisam ser conversadas. Tem pessoas que têm uma visão muito suave do evangelho e tem outras que têm uma visão totalmente fundamentalista do evangelho. Isso é o tipo de coisa que a gente conversa antes. Crenças e valores fundamentais, eles precisam ser debatidos. Já vi briga entre casal onde um queria assistir programas no domingo, o outro não queria assistir programas no domingo. E a bomba explodiu depois de casado. Então, nós precisamos aprender a conversar sobre isso. Eu acho, acredito e percebo que é um ponto importantíssimo na vida de um casal e que isso deve ser conversado antes do namoro. Outra pergunta que eu gostaria de passar para vocês, que acredito que seja muito importante perguntar: como nós vamos lidar com briga? Como que nós vamos lidar com conflito? Essa é a de número 4. Cada um tem uma maneira de agir. E olha, sincerão, embora eu vou bater a palma, se tem uma coisa que não existe na vida de um casal, se chama receita pronta, vinda de outro casal, mesmo que o outro casal seja seus pais. Vocês irão constituir uma vida a dois que pode ser totalmente diferente da vida de seus pais. O que é isso, Reginaldo? Quando eu casei, a receita foi: nunca durma à noite sem pedir perdão, sem fazer as pazes. Olha, queria dizer que foi a pior tragédia que eu fiz na minha vida. E não estou falando que será na sua. Mas eu e minha esposa, quando nós estamos com a cabeça quente, nós não gostamos de conversar. A gente gosta que a cabeça esfrie. E pedir perdão naquela hora soa como falso, como não legal, não é bacana. Então, para nós, para o meu aqui, eu com a minha esposa, nós percebemos que o melhor é dormir. Somente isso, dormir. Às vezes nós acordamos no outro dia e não estamos bem. Nós continuamos sem conversar. É assim. A minha vida deu certo assim. E é assim que nós cuidamos dos nossos conflitos. Eu respeito o espaço dela e ela respeita o meu espaço. E para! Não faça isso com mulher. Você tá nervosa? Nossa, mãe! Isso dá morte. O corpo é largado em qualquer lugar. Isso é sério. Tá nervosa? Ou então, tá nervoso? Ou então, fala baixo quando a pessoa está levantando a voz. Isso é um perigo tão grande. Então, nós precisamos aprender a conversar e fazer essa pergunta: como será a nossa forma de lidar com conflitos? Como será a nossa vida? Todo casal briga, queria te dizer isso. Não adianta. Onde existe um ser que pensa, se dois se juntarem, a potencialidade disso, ou a porcentagem disso, entrar em conflito é imensa. E não tem nenhum problema com isso, em pensar em diferentes. A questão é quando o conflito chega e como isso será resolvido. Isso é uma decisão com antecedência. Como que vai ser, como que vai lidar, como que vai abordar, qual o momento, como é seu temperamento. Isso precisa ser conversado antes, sim. Tem pessoas que gritam, tem pessoas que fazem barraco, tem pessoas que agridem. E isso é uma forma que você precisa colocar os limites. Senão é crime, é abuso. Isso não pode acontecer. Gostaria então de fazer uma pergunta reflexiva. Como é que você lida com conflito? Como que você faz quando você está com raiva? Você já observou o seu namorado ou a sua namorada quando ela está com raiva? Como que é? Quantos decibéis da voz sobe, se eleva? O que faz? Como fica o rosto? Como que é a abordagem? Como te trata? O que
que fala sobre você, o que põe para fora quando está com raiva. Isso é multiplicado por 10 depois que você se casa, porque aí tem completa autonomia para poder falar e provavelmente estarão sozinhos num lugar. Pense sobre isso. Como você lida, como a pessoa que você está se relacionando lida com isso. Você consegue resolver de forma saudável? Você consegue se calar no momento de nervosismo? O que é isso? Queria que você pudesse pensar. Uma pergunta que é muito interessante de ser feita. Como vamos criar nossos filhos? É a quinta. Pode ser até perguntado. Quantos filhos você pretende ter? A questão de filho é algo íntimo. Só diz respeito ao casal e Deus e a mais ninguém. Por isso que é algo que deve ser conversado antes de casar, depois que se casam também. A criação de filho, a entrada de um filho na vida de um casal, ela muda um monte de expectativa, um monte de projetos, um monte de coisa muda. A ausência de filho também pode criar decepção em alguém. É por isso que precisa ser conversado. Planejamos quantos vamos ter, qual período, como você lidar com criança. Nós precisamos conversar sobre isso. Filho não é boneco de ensaio. Não se dá para poder fazer teste para ver se a gente consegue lidar com filho. Você pode muito bem observar como que a pessoa se envolve com um irmão novo, com uma irmãzinha nova, ou então com um sobrinho, com uma sobrinha. São coisas que você pode observar porque tem pessoas que não conseguem lidar com criança. Tem pessoas que não nasceram, não foram programadas para isso. E vai precisar de um tempo para processar conversas e coisas desse tipo. Entendam. Se é filho único, vai ter uma visão sobre o filho, e por aí vai. Entendam que isso precisa ser conversado. Não se dá para fazer teste depois que os filhos chegam. Não dá para reclamar depois que eles chegam. As coisas vão ficar bem estranhas. E você, sabe quantos filhos você quer ter? Você deseja ter? De quanto em quanto tempo você quer ter filho? Você já pensou nisso? Você quer ter em carreirinha, um atrás do outro, enquanto você tem uma idade legal, tranquilo? Você quer dar um bom espaço entre um e o outro? Mas como que você vai fazer? Qual é o ideal para o seu casamento? Porque lembre-se, depois que você casar, as pessoas começam a bater palma e falar, cadê filho? Quando você tiver o segundo, cadê o outro filho? Quando você tiver o terceiro, mas já parou? Tem que ter mais. Quando você tiver o quarto, eles começam, tá na hora de parar, né? O que você tá achando? O mandamento crescer, multiplicar, encher a terra não é só para você. Essas coisas são sérias e precisam ser conversadas. Vou na sexta pergunta que precisa ser feito na minha visão. Qual é a sua opinião sobre os papéis de cada um no casamento? Existe um documento que precisa ser lido e debatido. Proclamação ao mundo, à família. Ali delineia o que os profetas colocam como um papel adequado nas vistas de Deus. Esses papéis, eles precisam ser assumidos, compreendidos, vividos, debatidos. Então, isso precisa ser muito bem analisado, porque nós estamos no século XXI, onde algumas vezes já saímos daquele lugar onde as mulheres ficavam em casa, os homens eram os provedores e espera que o homem saiba que esse é o papel dele. Mas hoje, muitas vezes, a mulher ganha muito mais do que o homem. Agora, tem uma coisa que se esquece, que quando é homem não se lava roupa, quando o homem não lava banheiro, quando é homem não se faz isso, não se faz aquilo, porque a mamãe tratou o filhinho daquela forma. É assim mesmo. Então, como que isso vai ser?
Quem vai trabalhar em quê? Quais são as coisas? Por exemplo, para mim, toda a roupa deveria ser descartável. Eu usava uma vez só na sua existência. Eu odeio passar roupa, mas adoro lavar banheiro. Lavar banheiro para mim é terapêutico. Só que a minha esposa também odeia passar roupa. Mas ela nunca deixou isso escondido. Outra coisa, minha esposa sempre falou comigo desde o namoro: eu não faço jantar. Eu não. Se você quiser, você faça. Ou esquente o restante do almoço. Eu não farei janta. Pronto, acabou. O meu papel é de chegar em casa e fazer alguma coisa para eu comer e para os meus filhos também. Só que eu nunca fui enganado. Lembre-se que em Efésios, Paulo ensinou que nós precisamos nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Doutrina e Convênios ensina muito bem para os homens como precisa exercer o sacerdócio, com amor não fingido, com muita responsabilidade diante do Senhor. Agora, quando fala sacerdócio, para mim é uma vida cristã. Deve ser baseada no perdão, na paciência, na longanimidade, no respeito, no falar baixo. Isso daí é para ambos. Agora, o que você pensa? Lugar de mulher na cozinha? Homem tem que ser o provedor de todas as coisas? Como que é isso? Como que vai funcionar na sua casa? Como que as decisões vão ser tomadas? Como que isso vai funcionar? Porque sempre alguém toma dianteira em algum aspecto da casa. E quem será? Como vai ser isso? Como que nós vamos planejar e dividir responsabilidades? Você, moça, quando casar, você pretende não trabalhar? Isso é algo que precisa ser dito antes. Porque depois talvez o outro queira que você trabalhe. Estão percebendo? É algo muito complexo que, primeiro, o documento a respeito da proclamação ao mundo, ele precisa ser estudado. E lá é definido o que o Senhor espera de cada um, mas principalmente que ambos tenham muito respeito, que ambos dividam as tarefas, que ambos analisem um ou outro com muito cuidado. 7ª dica, já estamos indo para o final. Uhul! Como será a nossa intimidade, a nossa conexão? Intimidade sexual, intimidade de carinho, pequenos gestos, isso faz parte da intimidade e é fundamental para um casamento saudável. Qual é a sua expectativa sobre sexo? Qual é a sua expectativa a respeito de uma vida a dois? Como você vai lidar com a vida onde é normal a nudez, é normal um estar próximo do outro? E aí? A gente não conversa sobre como será a relação sexual, de que maneira ela é, mas nós conversamos sim o quão importante é o sexo, o quanto desejo existe um no outro. Porque lembra, deixará o pai e a mãe e une a sua mulher e ambos serão uma só carne. Não se tem mais nada sozinho. As coisas são feitas juntos. E a sexualidade não é só sexo, mas é conexão, é carinho, é amor, é deitar junto, é abraçar, é dormir de conchinha, é respeitar quando um não quer, e quando ele fala que não quer, é não mesmo, e acabou. Então esse tipo de coisa precisa ser conversado antes. Porque tem pessoas que têm um exagero imenso ou uma expectativa gigantesca, no qual talvez o outro não responda. E isso precisa ser conversado. E as coisas precisam estar em determinada conexão. E lembre-se, no livro de Mormon ensina que a gente precisa aprender a ter controle sobre as nossas paixões, que aí a gente enche de amor. Então precisamos viver a lei da castidade para a gente poder respeitar o outro.
Mas isso não é a ausência de química. Isso não é a ausência de uma conexão legal. O beijo tem que ser gostoso, o abraço tem que ser gostoso no sentido que é bom estar com o outro. Isso são as conexões emocionais e também íntimas. E isso é a tal da química entre membros da igreja que não pode ter um relacionamento sexual antes do casamento. Mas a gente sente coisas muito boas. 8ª. Pergunta precisa ser feita. Você sente atração pelo mesmo sexo? Você já teve relação homossexual, homoafetiva? Precisa ser perguntado, sim. Tem pessoas que já tiveram experiências. Tem pessoas que têm desejo e acreditam que pós-casamento se torna hétero. E as coisas não funcionam desse jeito. Então é uma pergunta que não é no primeiro encontro, mas é uma pergunta que lá para frente precisa ser colocada na mesa. O Espírito Santo precisa tomar uma decisão após saber do que se trata. Não dá para evitar conversas difíceis sobre sexualidade. Eu já vi muitos casamentos acabarem depois que têm filhos, exatamente por essa questão. A pessoa lutou e não conseguiu. Não estou falando que são todos os casos, mas uma boa parte foi. E depois que vai dar a notícia, depois que vai conversar, depois explode uma bomba atômica. Então é algo que se coloca na mesa depois de um certo tempo, por favor. A gente não entra também, não invade a sexualidade do outro. Mas esse é um ponto seríssimo a ser conversado antes de se casar. Seríssimo. Seríssimo. E você tem que se posicionar e colocar isso na mesa, se realmente já teve e não tem nenhum problema. A única coisa que o outro precisa saber. A 9ª, qual vai ser o papel do seu pai e da sua mãe no seu relacionamento? Lembre que em Gênesis diz que deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Ambos são uma carne, já falei isso aqui hoje. Mãe e pai é uma base, é uma estrutura, mas você vai formar uma nova família. E os conselhos têm que ser do marido ou da esposa. As perguntas, as dúvidas, o debate, as decisões, os planos, os projetos, as metas, isso precisa ser de uma nova família que está surgindo. Não é da sua mãe, não é do seu pai, não é do seu sogro, não é da sua sogra. Mas isso precisa ser conversado antes e os limites precisam ser estipulados. Porque tem pessoas que não conseguem sair de perto da mãe, do pai, não conseguem, eles se misturam e entram. E não tem limite claro e vira bagunça. Isso precisa ser conversado. E por último, quais são seus planos para o futuro? O que você quer lá na frente? Vocês já discutiram? Estão alinhados a respeito disso? Você quer aposentar e nunca mais trabalhar? Você quer sair em missão? Você quer que os filhos casem? Sei lá, qual que é o seu futuro? Quer viajar pelo mundo? Qual é o seu plano para o futuro, na velhice? Isso também precisa ser conversado. Porque tem pessoas que não projetam o seu futuro, que não têm um projeto para o futuro. E depois que se casa, um vira inimigo do outro. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que essas perguntas possam entrar pelo menos na sua mente. E digo para você mais uma vez, a recomendação é beije com moderação. Um abraço para todos e até o próximo.